Fala galera, beleza? Eu sou o professor Ricardo e você está no Sigma Educacional. Bom, vamos lá, gente. Essa é a nossa última aula de progressão geométrica. Se você não viu ainda as outras três, eu vou deixar na descrição o link para vocês acompanharem direitinho, tá? Hoje a gente vai falar sobre a soma dos termos de uma progressão geométrica. Eu tenho lá soma dos termos por algum motivo. Por exemplo, no caso de uma epidemia, cada pessoa contamina duas outras. Eu quero saber, depois de tanto tempo, quantas pessoas foram infectadas. É uma progressão geométrica e a soma dos termos vai me dar o valor total de infectados. Mas aqui, primeira coisa que a gente tem que ver, a soma dos termos. Bom, se for uma PG constante, que tem razão igual a 1, o que vai acontecer? Se eu somar os termos, isso aqui vai dar o primeiro termo vezes N termos, né? Porque eu faço assim, 3 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Eu vou contar lá quantos 3 eu tive. Então, se for o 10º termo, 3 vezes 10. Nesse caso aqui, ó, um pouquinho mais difícil, quando o Q é diferente de 1, a gente vai ter essa formulinha aqui. Vai ser a soma dos termos, é o primeiro termo, multiplicando 1 menos a razão elevada ao número de termos, dividido por 1 menos a razão. Lembrando aqui, ó, Q diferente de 1. E aí aqui eu tenho outro Q diferente de 1, mas entre menos 1 e 1. Quando esse Q está entre o menos 1 e 1, significa que ele é um valor quebrado. 0, alguma coisa. E toda vez que a gente tiver um número menor do que 1, ou entre menos 1 e 1, o que vai acontecer? Ó? Como aqui eu elevo ele a um expoente qualquer, imagina que a minha razão fosse meio. Eu vou ter meio como primeiro termo, primeira multiplicação, né, elevada a n aqui. Depois, eu vou ter meio ao quadrado, é meio vezes meio, vai dar 1/4. Depois, 1/8, 1/16avos, 1/32, 1/64, 1/128. Só que quanto mais eu dividir esse 1, mais próximo ele fica de zero. Então, o que é uma PG convergente? Quando o número de termos é infinito. Porque eu continuo multiplicando isso aqui, até que, eventualmente, esse Q vai ser 1 dividido por 1 bilhão. Vai dar 0,000. Eu conto como se fosse zero. É o que a gente chama de tendência. Ele tende a zero. Então, eu tiro esse termo. Porque vai dar zero. Se fizer 1 menos 0, vai ser 1 mesmo. A 1 vezes 1 dá a 1. Então, por isso que difere essas aqui. Aí eu falo, aqui é diferente de 1. Ah, mas aqui também é. Mas a fórmula não é diferente. É a mesma fórmula, só que adaptada para isso aqui. Já essa aqui é diferente mesmo. Por quê? Se eu substituir aqui por 1 e aqui por 1, vai dar 0 dividido por 0. Não pode. Então, essa fórmula de cima aqui, ela realmente é diferente. Agora, as outras duas são iguais. Exercício aqui, modelo Enem, hein? Uma empresa resolveu divulgar um evento pela internet. Para isso, enviou uma mensagem por e-mail para 2 pessoas, as quais deveriam retransmiti-la a outras 2 pessoas no dia seguinte, e assim por diante. Suponha que esse processo tenha sido seguido à risca pelas pessoas, sempre enviando a mensagem para outras 2 pessoas no dia seguinte. Em uma semana, o número total de pessoas que terá recebido essa mensagem será de... Eu já dei a dica aqui, ó, porque essa razão aqui é 2. Ela é diferente de 1 e não está entre menos 1 e 1. Então, a gente vai usar essa formulinha aqui. Vamos lá, então, o que eu tenho que fazer agora? Primeira coisa, né? Ele quer saber 7º dia. Então, vou calcular a soma dos 7 primeiros dias. Vai ser igual. No primeiro dia, são 2 pessoas, certo? Ela mandou e-mail para 2 pessoas e ela tem que ir repassando. Então, vou ter o A1 sendo 2 vezes 1 menos. Não tem que passar sempre para 2 pessoas, então isso também é a razão, tá? A razão vai ser 2 elevado a n, que é 7. Aqui é 7, dividido por 1 menos 2. Vamos lá, então a soma dos 7 primeiros termos vai ser igual. 2 vezes 1 menos 2 a 7 é 128. Dividido por menos 1. Vou puxar aqui para cima.
vai ficar então a soma dos 7 primeiros termos igual a 2 vezes 127, negativo, né? Desculpa, menos 127, dividido por menos 1. 2 vezes 127 vai dar 254 negativo dividido por menos 1. Aqui eu cancelo o sinal, né? Porque os dois são negativos, então tiro o sinal. Isso vai dar 254 positivo. Tá vendo aqui uma aplicação interessante, né, de crescimento em progressão geométrica. Vamos ver outro exemplo aqui, agora com uma PG convergente. Uma partícula que se move sobre o eixo dos x, partindo da origem, então partiu do zero, no primeiro minuto ela avança uma unidade, foi 1 para frente. No segundo minuto, retrocede meio, veio para trás. No terceiro minuto, avança 0,25. E assim sucessivamente, alternando avanços e retrocessos, as distâncias percorridas, formando uma progressão geométrica. O limite da abscissa da partícula, quando o tempo tender ao infinito, é... Aqui a gente já sabe qual é a fórmula que a gente tem que usar, porque se tende ao infinito e a razão está entre menos 1 e 1, aquele segundo membro aqui vai dar 0. Então, não preciso colocar. E aí, a gente vai só substituir. A razão eu descubro dividindo um termo pelo anterior. Agora, meio dividido por 1 vai dar meio mesmo. Então, eu tenho o primeiro termo, a soma vai ser igual ao primeiro termo, que é 1, dividido pela 1 menos a razão. Só que a razão aqui, como ele vai para frente e depois retrocede, a gente vê que a razão ela é negativa. Então, eu tenho 1 menos meio. Menos com menos vai ficar mais, né? Então, a soma vai ser igual a 1 dividido por 1 mais meio. 1 mais meio vai dar 3 sobre 2, 1,5, né? Então, soma igual a 1 dividido por 3 sobre 2. Agora é só multiplicar, lembra? Multiplica em cima e embaixo pelo inverso, ou conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do outro. Então, eu vou ter que a soma é igual a 1 multiplicado pelo inverso disso aqui, que vai ser 2 terços. Se eu multipliquei por 1, vai dar 2 terços mesmo. A alternativa correta é a B. Então, gente, ó, se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder os próximos vídeos, tá? E se ficar com alguma dúvida, pode mandar pra gente que a gente responde depois, beleza? Valeu!